Ó, para os eleitos, Deus age assim. Se você voltar para mim, volta para mim, eu tô aqui. Eu tenho coisa boa para você. Você é eleito. Você tá passando esses problemas aí porque você não tá olhando para mim. É assim que Deus trata os seus filhos. Agora, como é que Deus trata o ímpio? Assim, ó. Meu, isso é Bíblia. Ah, não, Deus é amor. Não, Deus é justiça também. E Deus é ira. Então, ó, Romanos capítulo 1. A gente já leu um pouco aqui, ó. Fala sobre a impiedade e tal. Aí lá no vamos, aqui, ó. Versículo 21. Pois tendo conhecido a Deus. Está falando da humanidade. Pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, seus corações insensatos se obscureceram. Ele está dizendo assim, Paulo está dizendo, vocês conheceram a Deus, a humanidade tem conhecimento de Deus, sabe quem é Deus. E aí ele continua, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Bem como de aves, tal. 24. Olha como é forte. A gente não atenta para essas coisas aqui. Pelo que Deus, não foi eles, olha só, que decidiram viver no pecado. Mas Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Deus os entregou, cara. Você acha que Deus salvou esse povo? Não. Deus entregou eles ao pecado, cara. Acabou. Endureceu mais ainda o coração deles para que eles morram no pecado. Então, é difícil você falar sobre isso aqui. Porque a pessoa vai dizer, poxa, que Deus é esse? É Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer. Então, tira esse texto. Deus os entregou, olha só, as suas concupiscências. Meu coração é mau, eu sou mau. Aí Deus fala, vai lá, segue o seu coração, porque ele é mau. Continua fazendo o que você faz de melhor, que é pecar. É isso que está dizendo aqui. Deus os entregou para desonrarem os seus corpos entre si. Desonra o seu corpo. Aí o Paulo vai falar, né? Mudaram. Ele continua. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito, pelo que Deus os abandonou as suas paixões infames. Deus abandonou esse povo. Até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. Os homens deixaram o uso natural. É homem virando mulher, mulher virando homem. Deus falou, eu vou abandonar esse povo. Esse povo está abandonado. Então, quem é que é salvo? É só quem ele elegeu, cara. No meio de tudo isso aqui, existe um monte de gente que Deus abandonou, mano. Deus entregou esse povo às suas concupiscências. Por que a gente vê gente fazendo coisas tão bizarras? Você fala assim, meu, não é possível. E a pessoa não tem nenhum remorso. Porque ela já está entregue. Cara. Ela já está entregue. Então, mas aí no caso. Agora, aí, eu não sei quem é salvo e quem não é. A minha função é pregar para todos. Minha função é essa. Aqueles que Deus elegeu, vai ouvir e vai responder ao chamado. Aqueles que não, Deus já entregou. Então, você vai pregar para alguém. Vamos dar um exemplo aqui. Você vai num lugar pregar o evangelho para uma pessoa que está totalmente depravada. E ela ouve. E fala, eu quero esse Jesus aí. O que eu faço? Essa pessoa, bem provavelmente, era uma pessoa eleita que estava ali. Mas outra você vai pregar e a pessoa vai dizer assim, sai daqui que esse negócio de Deus, cara. Essa está entregue. Então, o texto está dizendo, Deus os abandonou às suas paixões infames. Ó, e aí termina falando, cometendo torpezas e recebendo em si mesmo a penalidade devida ao seu erro. Não tem conversa. E o texto continua pior. Eu continuo lendo aqui. Tá. Não, assim, igual eu te falei, né? Desde o começo. A Bíblia, ela tem vários textos, né? Vários textos que são teses, igual a gente falou no início, né? O pessoal que está acompanhando. São teses de defesas. Os calvinistas vão defender textos.
Com certeza tem arminianos que vai ter textos com convicções de livre-arbítrio. Porque a Bíblia, ela tem textos que tendenciam as duas, né? As duas visões. Porém, assim, existe uma convicção que isso daí é de fato e não tem como a gente ficaria noites e noites falando, né? E a pessoa que estuda o arminianismo, ele vai ter teses também deles para se defender. O que a gente quer pôr em fato aqui não é questão de induzir a ninguém a ser algo, né? Ser a X ou Y, não, né? O que eu estou mostrando aqui é que eu vejo mais textos pendendo Sim. para esse lado do que para o outro, entendeu? Porque no calvinismo, ele tira toda a responsabilidade do homem. Do homem. Tá na mão de Deus, cara. E quem é soberano? É Deus. Então, ainda que a gente pense assim, poxa, para eu entender isso aqui demorou. Porque eu também ficava relutando. Como é que pode, mano? Como é que Deus vai mandar uma pessoa para o inferno? Mas o texto está dizendo, Deus colocou essas pessoas, entregou as suas próprias paixões para que elas recebam a sua própria penalidade. E lá no dia do julgamento, no dia do juízo, Deus vai falar assim, você cometeu os seus pecados. Eu simplesmente te entreguei. Tá. Então, mas aí no caso da escolha, né? A pessoa escolheu, vamos dar exemplo, eu tenho duas escolhas. Se eu quiser sair daqui agora, eu posso ir para minha casa, ou eu posso ir para uma boate. Numa boate azul. Entendeu? Mas eu sei das consequências. Certo? Eu sei das consequências de X e de Y. Ó, se eu for aqui, eu posso sofrer essa consequência. Então, aí nessa tese que bate das escolhas. A lei da semeadura. No caso do calvinismo, não existe lei da semeadura. Claro que existe. A lei da semeadura é para cá. Não é para lá. Essa é a diferença. O que o homem plantar, ele colherá. Certamente colherá. Isso é a lei da semeadura. Sim. Mas a salvação não está nisso, em obras. Se eu botar a lei da semeadura na salvação, tira Cristo da cruz. Não estou falando em questão de... É isso que eu estou falando. Não, sim. Então, então, na verdade, o calvinismo... O que eu falei no começo é importante entender isso. É uma doutrina de soteriologia. Sim, isso que eu ia falar agora, de salvação. É isso que eu ia falar agora, entendi. Não tem nada a ver... Eu vou sair daqui agora e vou ali tomar uma cachaça. Aí, mano, é problema seu. A consequência é sua. Você vai pagar pela consequência. Entendi. Não é livre-arbítrio, é livre-agência. Não entendi. Você tem livre-agência, você vai para onde você quiser. Entendi. Você escolhe a pessoa que você se relaciona. Você escolhe a profissão que você quer. Sim, você Agora, os planos de Deus com relação à salvação, você não escolhe. Entendeu? Não tem como você escolher. Se o cara tá eleito, tá eleito. Então, mas mesmo eu tendo as minhas escolhas erradas? Cara, se Deus te elegeu, quem sou eu para que conta? Quem sou eu? Tem um cara mais errado que Paulo? É o que a gente falou. Tem um cara mais errado do que Sansão? Você já viu a história de Sansão? Não, sim. Ele escolheu uma mulher, Felícia, lá... Escolheu tudo errado. Tudo errado. Né? Os próprios pais questionaram da escolha, né? Ele, não, eu quero ela... Mas ele era eleito. Sim. Então, mas aí no caso mesmo nesse caso da escolha errada, as nossas escolhas, no caso do calvinismo, ele não vai interferir na nossa salvação. Não, vai ter consequência aqui. Na salvação, não. Não. Mesmo se eu escolher, que nem Salomão, ter 300 mulheres, não vai interferir na minha salvação. Nada, se você é eleito... Agora, aí é que está o fio da meada. O eleito, ele não vai fazer esse tipo de escolha. Mas em Salomão, era eleito ou não? Mas aí a gente está em outro período, né? A gente está em outro período. A gente citou, é o caso do próprio Sansão. Lá podia. Lá não era proibido. Ah, tá, é verdade. Entendeu? Então era um outro contexto. Sim. Salomão não fez nada fora dos padrões. Não, entendi. Entendeu? Mas o que eu quero dizer é, se eu pecar agora, eu vou para o inferno porque eu pequei? Não é o meu pecado que vai me colocar no inferno, é Deus. Então, no caso de Davi, então vamos lá.
Davi, ele saiu com a mulher do cara e ainda colocou o cara na linha de frente. Matou o cara, mandou matar. Nesse caso, por ele já ser escolhido, ele já estaria salvo. E diferente do... Indiferente. Mas quantos assassinos não vem para o evangelho? Então, assim, não, mas eu digo assim, porque falam-se muito de Davi que os salmos dele eram muito de arrependimento. E as pessoas falam que Davi foi salvo por fato de se arrepender pelo que ele fazia. E não por ser eleito, né? Mas sim pelo arrependimento. Né? Mas o arrependimento só vem no eleito. É o que a gente leu aqui. Entendi. Aquele se o cara não for eleito, ele vai fazer. É isso aqui. Tô nem aí. Deus entregou. Esse aqui é o cara pecador. Deus entregou ele. Então, mas aí entra nessa tese. Então, mesmo o cara sendo eleito, ele precisa desenvolver a salvação. Não é desenvolver. É manter no sentido de eu fui eleito, eu sou salvo. Então, mas eu tenho uma conduta. Eu quero agradar o Deus que me salvou. Então, tá. Então, é nessa tese que eu quero chegar. Não é porque eu sou eleito, eu posso fazer o que eu quero. Eu não sou santo, eu não vou fazer as coisas certas para ser salvo. Eu faço porque eu fui. Entendeu? Então eu quero honrar esse Deus que me resgatou. Sim. E se eu bagunçar, eu sou eleito do mesmo jeito. Do mesmo jeito, você vai se arrepender. Entendeu? No arminianismo é diferente. É assim. Mas aí, isso daí não dá brecha para induzir ao pecado? Não, pelo contrário. Pelo contrário. É onde Paulo falava. Vamos lá. Romanos é Calvino puro. Romanos. 5, 20. Vamos ver um pouco antes. 19. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores. Ou seja, olha aí, como você não tem livre-arbítrio? Por causa de Adão. De Adão. Certo. Você pagou o pato. Eu paguei o pato. No sentido de que agora minha natureza é pecaminosa. Eu não tenho como escolher ser bom. Aí ele fala, porém, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Não são todos, muitos. Veio, porém, a lei para que o pecado abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou para a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo. Ou seja, aí Paulo fala assim, que essa é a pergunta. Porque se você ler só esse versículo aqui, você pode falar assim, então eu posso pecar pra caramba. Porque quanto mais eu peco, mais a graça abunda em mim. É o que Paulo está dizendo. É o que está aparecendo, né? Só que ele diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Ele pergunta. Ele sabia que era isso que o povo ia entender. De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, ele fala, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos baseados na sua morte, tal. Então, olha o paralelo. Eu estava morto para Deus. Paulo fala sobre isso. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Aí o Espírito Santo vem e nos dá vida. Certo. Nos vivificou. Agora eu vivo para Deus e eu morro para o pecado. Então, não tem como o eleito viver para o pecado. É o que está dizendo. Não tem como. Se eu for o eleito e viver na orgia, sou eleito. Se eu viver fazendo isso e a minha consciência nem pesar, tem algo estranho. É o que Paulo está dizendo. É o que ele está dizendo aqui, ó. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Não, entendi. Então, na verdade, não é uma desculpa. Paulo, nesse texto, no caso, ele está tipo descrevendo. Tem um outro texto também que fala, filhos, não pequeis, mas se pecais, sabeis que tem... É João. Né? É tipo Paulo estivesse descrevendo mais perfeito esse texto, né? Tipo explicando, ó, não peque. Por mais que você seja escolhido, não peque. Mas se você pecar por um acidente, a graça sobressai do seu pecado. É isso, né? No caso. Sim, no caso, exatamente. Não mas peques. não peque. A ideia é,
Lute contra o pecado. Sim, entendi. Mas você é falho. Você vai pecar. E se você errar... Se você pecar, você tem um advogado. Que é o texto de João. Exatamente.